Você está querendo ler mais livros, completar suas metas, suas booklists? Então se liga nesse vídeo que eu vou te dar várias dicas de como eu consegui ler mais, chegar a mais de 200 livros lidos num ano só. Se liga. Antes de mais nada, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, me conte aqui qual foi a sua meta literária para o último ano e quais as suas metas para 2024. Quantos livros você quer ler nesse ano? Sejam todos bem-vindos ao canal do Leitor Noturno, eu sou o Bruno e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre como eu consegui começar a ler mais e bater um papo com vocês, que eu vejo que isso é uma das maiores coisas que me perguntam sempre nas lives, no unboxing do Instagram, aqui nos comentários. O pessoal fica assustado com quantos livros eu consigo ler num ano. E eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. Faz um tempão que eu tô para fazer esse vídeo, mas eu acho que hoje é o momento certo. Ler muito, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Eu sou um leitor, consigo ler 200 livros no ano, isso já foi uma meta de vida minha, hoje não é mais, não dou tanta bola, mas me decepciono quando, por exemplo, leio só 10 livros no mês e que para isso para a maioria das pessoas esse é o número que elas leem num ano, né? Então não se culpe por isso, tá? Não se culpe por esse detalhe. A sua quantidade pode ser maior que a minha ou pode ser bem aquém da minha. O parâmetro tem que ser você. Você tem que ler mais livros do que você lê hoje. Essa é a nossa ideia, é onde eu quero chegar com esse vídeo. E então, se você ler 10 livros, pode colocar uma meta aí, vamos tentar ler 15 livros no ano, já vai ser um grande aumento. Desde já, quero deixar claro que o parâmetro das pessoas é diferente, né? O meu parâmetro, que leio todos os dias, que leio muito, consigo ler relativamente rápido um livro, é bem diferente do padrão de você que pode estar me assistindo aí e que lê num ano, por exemplo, 10 livros. Esse é um número legal, é muito maior do que a grande maioria dos brasileiros, então não se frustre por isso. E coloque a sua meta de aumentar a sua leitura baseado naquilo que você faz. Não tente chegar aos 100 livros ou aos 200 livros como eu. Tenta aumentar e dobrar talvez esse número de livros por ano, de 10 para 20, ou aumentar em 50%, de 10 para 15, já será um grande aumento e é fácil de fazer esse aumento, tá? A coisa que eu digo pro pessoal sempre que me procura para falar sobre isso é que tem que colocar o livro mais vezes no seu dia a dia. Ele tem que aparecer mais na sua vida. E aí tem muitos jeitos de fazer esse livro aparecer mais no seu dia a dia. A primeira coisa que eu digo para vocês, para conseguir chegar a esse objetivo, é ter o hábito da leitura. Foi a primeira medida que eu tomei na minha vida. Eu leio livros todas as noites. Por isso, leitor noturno, inclusive. E são todas as noites mesmo. Acho que no último ano, com certeza, eu não passei mais de uma semana contando dias espaçados sem ler um livro. E tenho uma meta de páginas por noite que eu leio também. Então a minha meta é de 100 páginas por noite. Se eu não leio 100 páginas numa noite, para mim é uma noite perdida. Para mim foi um dia perdido naquilo da literatura. Às vezes, dependendo do contexto em que eu tô, eu consigo ler mais de 100 páginas por dia. Às vezes, como vocês que já me acompanham aqui veem, eu consigo ler um livro inteiro num dia, como no nosso vlog que eu fiz aqui, falei que li um livro no avião da minha viagem e li outro livro no aeroporto quando eu estava esperando para voltar para casa. Então aí já foram 2 dias com um livro lido em cada um deles. E é fácil fazer isso, não é difícil, é só você ter o foco de terminar aquilo dali. E existem momentos que são propícios para isso, como você está no aeroporto sozinho, sem conseguir fazer nada, ou está num voo onde não tem nenhuma tela para você assistir, não tem nada para você ver ali durante o voo, você não está com sono, não quer dormir, e para passar o tempo você tem um livro ali para pegar e ler ele. Isso não faz você precisar de leitura dinâmica, não faz você precisar de ter uma atenção tremenda ou de abdicar de alguma coisa da sua vida. Você está aproveitando um tempo onde você não conseguiria fazer nada, não conseguiria ter um outro passatempo ali para ler. Esse passatempo muitas vezes é trocado pelo celular, que é o grande mal para os leitores, tá? Eu digo isso por mim mesmo, porque eu encontro um joguinho no celular e vou jogar e perco o tempo que eu poderia estar lendo, ou eu estou conversando muito no Instagram ou no WhatsApp com alguém e perco o tempo que eu deveria estar lendo, que eu tinha guardado para fazer a minha leitura. Então, o celular, deixar ele de lado é um grande avanço já, que vai facilitar muito a sua vida, e só de deixar o celular do lado por 1 ou 2 horas, por exemplo,
você já vai conseguir ter um aumento de leitura imenso, sem precisar fazer curso nenhum de leitura dinâmica. Falando dos cursos de leitura dinâmica, inclusive, muita gente me pergunta se vale a pena, tá? Eu nunca fiz curso de leitura dinâmica, mas eu vi um site na internet que eu vou tentar encontrar e deixar ele aqui embaixo, que dava dicas de leitura dinâmica. E eu segui aquelas dicas, eu acho que são 18 ou 19 dicas, segui todas elas à risca durante muito tempo, tá? Eu cheguei ao ponto de cronometrar o tempo que eu levava para ler uma página do livro e quantas páginas eu lia em 10 minutos, que é a maneira mais certinha ali de tu cronometrar, ou tu bota um timer para despertar no celular, coloca lá 10 minutos e aí tu conta o tempo das páginas. E então cheguei a ficar nessa neura. E não me fazia bem, tá? Não me fazia bem conseguir tudo isso, porque eu acabava me cobrando muito na minha cabeça, assim, eu preciso ler mais rápido, preciso ler mais rápido, preciso ler mais páginas, o meu tempo tá curto, ou a semana passada eu fiz o tempo melhor do que essa semana, eu preciso melhorar ainda mais. A cobrança era muito grande a ponto de fazer eu me esquecer do que eu estava lendo, ficar mais preocupado na rapidez com a qual eu lia. A leitura dinâmica me ajuda quando eu preciso ler algo que eu não gosto. Tá? Quando eu preciso ler alguma coisa de trabalho, quando eu preciso ler um contrato, quando eu preciso ler algum livro de negócios, quando eu preciso ler um manual de alguma coisa, ela me ajuda muito nisso. Quando eu fazia faculdade de Direito também me ajudava para ler as matérias, para ler os artigos, conseguia ler rápido usando a leitura dinâmica e ela é boa para isso. Mas para a leitura de entretenimento, que é o meu foco, que é as coisas que eu faço normalmente, ela é extremamente prejudicial e dá para ser facilmente trocada por essa realocação de tempo. Tá? Que é o que eu faço na minha vida. Então fica aqui já outra dica para vocês, leitura dinâmica, use para coisas que você não quer ler. E aí vem a próxima dica, coisas que você quer ler. Tem que perder o medo de escolher livros, tá? Tem que escolher o livro que vai te entreter, que não vai ser uma obrigação tu tá lendo. Para mim, é muito difícil eu ler um livro sobre negócios, ou para aprender alguma matéria, ou para aprender sobre um fato, que eu preciso ter muita atenção ali lendo, preciso ter muita atenção, e isso me deixa muito mal. E aí, cara, eu fico 10 horas numa mesma página, volto a página de novo, vou para frente, volto ela, e é muito prejudicial. Então, a dica, uma das dicas mais importantes para mim é essa: leia o que você gosta, o que faz você se sentir bem, e tente ler sempre por entretenimento, tá? Tenta ler livros, eu leio os livros de thriller, livros de terror, porque é o que me entretém, é o que me prende, mas você pode ler romances, você pode ler romances de época, pode ler mangás, quadrinhos, vale para tudo isso. Se você está lendo um livro que você gosta, não vai se sentir obrigado a estar lendo ele, com certeza vai conseguir ter mais atenção nele, vai conseguir ter mais prazer, e esse prazer que você vai estar tendo vai ajudar você a criar aquele hábito lá do começo. Então coloca uma meta na sua cabeça: 1 hora por noite eu vou parar tudo e vou ler um livro. E aí, não importa quantas páginas você vai estar lendo, não importa quantas páginas você vai conseguir ler naquele dia, 1 hora por noite você vai deitar na sua cama, ou sentar no lugar que você acha mais confortável da sua casa e ler um livro sem o celular estar atrapalhando, sem televisão. E aí daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre televisão também, que é uma coisa que me ajuda, e vai ficar calmo lendo aquele livro, se entretendo, se sentindo bem em ler. E como você vai estar se sentindo bem naquele momento, vai estar se sentindo confortável ali com o que você está fazendo, com certeza na noite seguinte você vai querer que aquele momento chegue, que você volte a ler. E aí você vai passar a ver que é muito bom ler, que a maneira como você está sentindo naquele momento de leitura é muito boa, e vai poder jogar esse livro em outros momentos da sua vida, não só naquela hora da noite, ou esticar um pouco mais a hora daquela noite, ao invés de 1 hora ser 1 hora e meia, ao invés de 1 hora ser 2 horas, e vai conseguir ler mais só fazendo isso. Só fazendo isso, você que lê 10 livros por ano, vai estar conseguindo ler 30, 40, sem nenhum esforço a mais. E aí vem outra dica, tá? Que é, essa daqui é muito fundamental para quem já vai ter criado o hábito da leitura. Existe um perigo muito grande que se chama livro ruim. Não tenha pena de largar um livro. Se o livro não está sendo bom, você não está se conectando com a história, você não está achando a leitura legal,
tá sendo um sacrifício para você ler aquele livro, mesmo que ele seja do nicho de livros que você gosta, larga ele, abandona ele na mesma hora, porque aquilo dali vai trazer para sua mente algo completamente diferente. Vai ser uma obrigação estar lendo, vai ser um sacrifício estar lendo, e aí um livro que você, fazendo toda essa questão do hábito, conseguia ler 1 hora por noite e terminar ele em uma semana, por exemplo, vai estar sendo um grande trabalho. Você vai passar um mês tentando ler aquele livro sem entender nada, sem sentir o prazer, e pode até ocasionar com que você perca o prazer pelo hábito da leitura. Então, largue os livros. Já tinha falado aqui no nosso vlog outro dia sobre isso. Larga o livro, não tenha pena de largar o livro. Abandona ele, que não tem problema nenhum abandonar. Depois tenta vender no Scooby, tenta trocar no sebo. Larga ele. Não leia livro ruim. Não pode, não pode. É uma das grandes falhas. Se você, nas suas primeiras experiências, pegar um livro ruim, não ache que todos os livros são aqueles dali, só aquele dali que não casou para você. Vai procurar um autor mais conhecido, vai procurar resenhas que falem mais sobre os livros, vai ver a nota do livro antes de comprar ele, para tentar ser um pouquinho mais assertivo na hora que você for escolher a sua leitura e não passar por esse problema. E aí vamos para outro ponto, que é: não tem lugar para ler um livro, tá? Você vai ver que aquela hora da noite vai ser pequena para você e vai passar a querer ler durante mais momentos, que foi o que aconteceu comigo. A gente tem hoje várias ofertas diferentes dos livros, né? Então a gente pode até escutar um livro durante uma viagem de carro, pode escutar um livro enquanto está indo para o trabalho, seja no ônibus, seja dirigindo. Também coloquei isso na minha vida. Audiobooks ajudam muito, e pelo menos um livro meu por mês é escutado durante o meu trajeto para o trabalho. Em um momento que eu não estaria conseguindo ler nada, porque eu estaria dirigindo, então ouvir o livro também me ajuda bastante a aumentar esse meu número de livros no mês. Você pode inserir o livro em outros momentos da sua vida, como por exemplo no seu intervalo do trabalho. Você está lá almoçando, terminou de almoçar e está lendo o livro enquanto almoça, ou enquanto está descansando do trabalho, ou no recreio, se você é mais novo, lá no intervalo da escola ou da faculdade, pode pegar um livro para ler. Coloque o máximo de livros possíveis no seu dia a dia. Pode ler até no banheiro, leva o livro para o banheiro. Ao invés de ficar zapeando no celular, leia algumas páginas a mais do seu livro lá durante esse tempo aí que não tem nada mais para fazer. Isso também vai fazer muita diferença no seu dia a dia, vai fazer muita diferença nessa quantidade de leitura que você está tendo. E aí, para encerrar o nosso vídeo, uma coisa que me ajuda muito é a televisão, tá? Por quê? Porque eu tenho déficit de atenção, e para eu fazer qualquer coisa que eu esteja fazendo só uma coisa no momento é muito difícil. Então minha cabeça voa muito longe, vai muito distante se eu estou só lendo o livro. Eu não consigo pegar o livro e sentar só eu e ele numa sala escura e ficar lendo. A minha atenção se perde completamente, eu não entendo nada da história. Mas se eu estou vendo televisão ao mesmo tempo, a minha atenção vai só até a televisão e volta da televisão para o livro, do livro para a televisão e da televisão para o livro. E aí eu consigo entender as duas histórias ao mesmo tempo e me ajuda demais. E em outras coisas também, porque tem vários momentos onde eu estou numa sala e os meus filhos estão vendo televisão, ou tem pessoas conversando fora, e eu consigo focar no livro mesmo tendo toda essa balbúrdia, e que me ajuda muito porque mantém a minha atenção ali focada dentro do momento que eu estou passando, e que se eu não tivesse tudo isso em volta de mim, eu não conseguiria ter a mesma atenção, não conseguiria prestar atenção no livro do mesmo jeito. Então isso é algo que me ajuda, que você pode tentar também. Tenta com uma música, tenta assistindo vídeo no YouTube, vendo uma série na TV. Eu consigo ver filmes e séries enquanto estou lendo de uma maneira bem fácil, e realmente não conseguiria ler tanto se eu não estivesse assistindo algo. Eu não consigo ler com os meus ouvidos sem estarem prestando atenção em outra coisa. É incrível isso, mas eu sei que tem gente que se identifica também com isso, comigo, principalmente quem também sofre de déficit de atenção e de hiperatividade. Então essa é mais uma dica para vocês. Então eu acho que é isso, o vídeo já ficou grande, depois eu vou editar ele, vou vendo se eu esqueci de alguma coisa e tal, mas qualquer coisa eu faço uma segunda parte dele aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenha tirado dúvidas de vocês. Se vocês tiverem ainda alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, me manda aqui embaixo nos comentários, que eu penso para colocar ela em outro vídeo sobre isso. Gosto muito de falar sobre esses meus hábitos, sobre esses detalhes da leitura, e faz muito bem ler. Leia. O meu filho agora, a gente estava vendo a série do Percy Jackson, né? E ele amou Percy Jackson, e eu disse para ele, cara, isso é de um livro muito bom.
tu quer ler, quer saber mais essa história? E aí ele não queria no começo, achou que não ia valer muito a pena, mas a série acabou e ele quer saber como continua. E aí tem o livro 2, né? Então já comprou na Amazon, vai chegar aqui, tenho certeza que ele vai devorar o livro. E são essas pequenas coisas aí que fazem a gente querer ler. Normalmente, a maioria das séries, dos filmes é baseado em alguma coisa, em algum livro. Se não é baseado em algum livro, tem uma história muito parecida que tem em um livro, né? Ou mais de um livro que fale mais ou menos sobre o mesmo assunto, pelo menos. E isso faz a gente aprender mais, faz a gente ir atrás de coisas, faz a gente se engrandecer. E você pode usar isso, esse fato, séries que você gosta, novelas que você gosta, filmes que você gosta, e procurar o mesmo assunto para escolher o livro que você quer ler, sem ser um livro obrigatório, sem ser um livro que vai ser sobre algo que você não gosta, não. Vai ser sobre algo que você gosta, que não tem na televisão, mas tem um livro que vai falar sobre aquilo dali, que vai ser mais profundo e que vai ajudar você a criar esse hábito de leitura e ler mais consequentemente, tá bom? Então é isso, sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno, se inscreve aqui, deixa seu comentário, fale pra mim aí se ficou faltando alguma coisa nesse vídeo, se você gostou, me siga lá no Instagram e semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau.